Muito boa tarde a todos. Essa é mais uma resenha sobre Zezé de Camargo e Luciano. Hoje, 1993, o terceiro álbum da dupla. Esse disco tem uma marca especial que foi justamente quando o Zezé declarou que ele estava esperando no mesmo camarim que o Lulu Santos para entrar no palco num programa de televisão e receber o disco de ouro por 1 milhão de cópias vendidas. O disco de diamante, na verdade, né? E esse disco aqui, ele deu uma espécie de continuismo de tudo que já vinha sendo construído por Zezé de Camargo e Luciano. Porque imagina como é que é você se manter na mídia na mesma proporção e intensidade depois de você fazer sucesso com É o Amor, Eu Te Amo, Quem Sou Eu Sem Ela, Coração Tá em Pedaços, Cara ou Coroa, aquela versão inclusive que lapidou a dupla e só foi jogado pro segundo disco, Garoto de Rua, Coração na Contramão, Me Leva Pra Casa, Cama de Capim, Voando Sem Asas, entre outras canções mais. Esse terceiro disco aqui é o disco que para a época muita gente até estranhou o novo modelo de cabelo do Zezé, sendo que ele já tinha cortado antes do lançamento, né? E com toda certeza isso aqui deu um up na marca da dupla em todos os sentidos da palavra. Por que eu me refiro dessa maneira? Só você levar em consideração que esse disco propriamente dito, no ano de 1993, também ultrapassou a meta de 1 milhão de cópias vendidas, mostrando que se tratava da dupla número 1 do Brasil. E aqui você tem uma curiosidade de uma música chamada Saudade Bandida, que apesar de ser muito do começo da carreira, ela não sai do repertório dos shows e não foi ofuscada, igual como faz mais uma vez comigo, que até o seu compositor César Augusto, que já declarou que essa música seria para João Paulo e Daniel, Zezé e Luciano chegou na frente para gravar. E claramente aqui nós podemos destacar Fazer Amor, que é uma composição do Rick, da dupla Rick e Renner, e que foi de grande responsabilidade na vida da dupla Rick e Renner, que vinha tentando estourar no cenário musical depois da canção Conta Pra Ela, quando o Rick passava por uma necessidade gigantesca e foi ajudado pelo Zezé. O Zezé deu o endereço do Sican e da editora que ele deveria procurar para receber antecipações das composições, né? E aqui tem uma música chamada Andorinha Machucada, que o Zezé falou que iria reaproveitar em seu novo projeto solo. Não sei se vai ser o Canta Mirosmar, que é uma composição de sua comadre Fátima Leão, do próprio Zezé e do Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó. E naquele mesmo ano, o disco Tudo por Amor de Chitãozinho e Chororó tem uma composição do Zezé no meio. E aqui, César Augusto e César Rossini, uma antiga dupla, também compôs a música Tudo de Novo. E você vê músicas de composição do Zezé, além de Saudade Bandida, Vai Embora, Melhor Que Antes, e nós temos também Pedaço de Mim, só que essa parceria com seu irmão, o Wellington Camargo. E aqui eu gosto muito também da canção Mais Do Que Eu, que para mim é uma das melhores desse disco, e o clássico Eu Só Penso em Você, que embora seja uma regravação, fez muito sucesso com Zezé de Camargo e Luciano e foi aproveitado na coletânea Raridade de 2007 e foi utilizado no disco ao vivo da dupla do ano 2000. E Melhor Que Antes era para ter entrado no disco ao vivo de 2000, mas ficou de fora, assim como El Dia Que Me Queiras. Mas tem algumas imagens aí que vocês podem acompanhar no YouTube. Eu destaco esse disco aqui como um disco gigantesco, de constante manutenção do sucesso, aonde Zezé de Camargo e Luciano nasceu grande,
e estava buscando crescer cada vez mais, entendeu? E eu percebo que a partir do sucesso e Saudade Bandida fizeram alavancar as expectativas a partir dos próximos discos, tanto que em 94 o sucesso teve um crescimento exponencial maior do que já estava, correto? E estourou com Você Vai Ver, e isso foi dando uma sequência à eternização que, ao meu ver, acontece após a maior vendagem de 95 no disco de 96. E 97 por diante é a fase transitória para se tornar medalhão. Então, eu digo para vocês o seguinte, tá? Eu acho esse disco aqui mais que nota 10, e até então, até que me prove o contrário, nenhuma mídia fonográfica desse disco produzido pela gravadora Columbia, hoje Sony BMG, não deixou nenhuma música de fora. Isso só começa a acontecer a partir de 1994, porque até o terceiro disco, todos os discos até então com 12 músicas. De repente, é aquele tipo de coisa. As gravadoras se modernizam, né, para constituir o tamanho das músicas, só que é curioso o seguinte: se só podia 12 músicas, por que no primeiro disco a primeira prensagem tinham 13 músicas e o próprio Zezé tirou duas, que foi Onde Foi Que Eu Errei e A Última Vez, para dar lugar a Águas Passadas de participação com Fafá de Belém? Tudo bem, acredito numa necessidade comercial, mas por que se tinha que tirar, assim, se tinha 13 músicas, por que não tirou só uma? Mas isso também é uma explicação que só cabe a quem trabalha no mercado fonográfico, na gravadora, e quem faz as edições do disco. De repente o César Augusto sabe essa resposta até melhor que eu, que sou um mero mortal e um fã incondicional da dupla. Bom, essa foi a resenha sobre o terceiro álbum. Gostaria de saber o que você pensa sobre ele e, claramente, a sua música predileta e qual a importância dele na carreira da dupla. Se você acha que o auge começa aqui ou o processo transitório de consolidação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.